volta com o Vivendo Bem, mas antes, vamos conferir a dica da saúde bucal com o Dr. Breno Rodrigues. Olá, Dani, boa tarde. Eu sou o Dr. Breno Rodrigues e a minha dica de hoje vai para as pessoas que apresentam algum tipo de sangramento à escovação ou ao uso do fio dental ou até mesmo ao toque. Presta bem atenção ao sangramento na gengiva, que pode ser um sinal clínico de uma doença chamada gengivite, tá? Ao sinal de sangramento, procurar o dentista, procurar o seu cirurgião dentista, para que seja feito todo o acompanhamento e cuidado. Cuidado sempre também com a escovação e o uso do fio dental. Muito obrigada, viu, doutor Breno, a todo mundo do Instituto Breno Rodrigues por estar sempre cuidando aqui da nossa saúde bucal. Quero aproveitar para mandar um grande beijo para todo mundo da loja Persone, que é a loja que me veste, tá bom? Um beijo para a Maiara, para a Mariana, que estão sempre montando aqui os looks, né, ajudando aqui no programa. E também a todo mundo do Salão Siag Beauty, tá? A Cíntia, todo mundo de lá, que sempre me trata com muito carinho e que cuida aqui das madeixas, né? Olha só, já estou com outro Otávio, não é o mesmo doutor Otávio, já é o doutor Otávio Reis, fisioterapeuta do trabalho, que está aqui mais uma vez. Muito bem-vindo. Olá, Dani, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, já está se sentindo de casa, né? Praticamente. Olha só, eu trouxe ele mais uma vez, que é um assunto que a gente tinha que falar aqui no programa, porque conversando com ele nos bastidores, a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas adquirem problemas, né, de saúde devido à má postura no ambiente de trabalho. Tá, isso é muito importante, né, doutor? Você deve receber bastante paciente com esse tipo de situação, né? Sentindo dores. Demais, Dani, demais. Inclusive no consultório, né? A gente acha que a fisioterapia só atua dentro do consultório, mas é nas empresas que a gente começa a ver onde a coisa realmente acontece, onde a doença acontece. E do trabalho dele, vai bater no consultório. É verdade. E assim, ele faz um trabalho muito bacana, né, nas empresas, que se chama ergonomia, né? Vamos explicar para quem está em casa, que não sabe como é que o que é feito nesse trabalho de vocês? Então, Dani, ergonomia, na verdade, é quando se estuda, quando se entende o ambiente de trabalho, certo? Quando a gente começa a perceber que o trabalho precisa de uma harmonização entre o homem, a máquina que ele usa, o ambiente e a tarefa que ele executa, né? Então é importante saber que existe uma harmonização e que normalmente o homem é o grande prejudicado. Porque, por exemplo, você faz uma estrutura de empresa e coloca um trabalhador dentro dessa estrutura, quando na verdade não teve muito cuidado sobre as suas medidas de fato, né? A forma de trabalhar muitas vezes também, seu tamanho, enfim. O que pode acontecer, doutor Otávio, com aquela empresa que ainda não tem esse serviço e que está lá com os funcionários todos irregulares ali, sentando de qualquer forma, com a mesa totalmente alta ou totalmente baixa? O que pode acontecer com aquela pessoa? Então, tem diversas situações, né? A priori, a empresa ela é responsável pelo funcionário e ela deve sim prestar sempre assistência a ele, promovendo saúde e bem-estar dentro da empresa. Afinal, a saúde social de toda forma, ela começa dentro da empresa. Afinal, as pessoas trabalham o tempo todo, né? Então a empresa tem sim uma responsabilidade muito grande e ela é obrigada por lei a prestar esse tipo de serviço, de promoção à saúde e de fato trazer saúde para o trabalhador. Então a empresa que não fizer isso, ela está deixando de cumprir com boa parte de suas obrigações legais, né? Além de perder muito dinheiro com o custo por afastamento, adoecimento necessariamente, né? E até mesmo baixa produtividade. Isso acontece. É verdade, né? Aquela pessoa que está sentindo muitas dores, ela vai começar a faltar, né, o trabalho, ela vai se sentir indisposta. Porque como eu estava conversando até com o doutor Otávio Maximino, que já saiu aqui do nosso estúdio para um compromisso, ele estava comentando que um detalhezinho de uma mão que ele não estava apoiando passou a deixar ele com uma dor muito forte. E quando ele buscou um fisioterapeuta, né, ele identificou isso. Então, assim, às vezes é um pequeno detalhe e causa uma dor muito grande. Interessante, Dani, porque as grandes doenças elas não é normalmente um trauma. Não é um trauma. Bateu, acidentou, machucou. Normalmente é bem devagarzinho, gente. Então, assim, qualquer mínimo detalhe, às vezes na mesa, na bancada, existe uma coisa chamada de quina viva, onde não está arredondada a borda e começa a comprimir. E você começa a sentir dormência no braço, já junta com estresse, com repetitividade alta, e aí vai gerando uma doença. Mas nunca é do nada, sempre vem de muito tempo, inclusive. Quais são as dores mais comuns que o pessoal lhe procura dizendo, rapaz, estou sentindo dor, é na nuca, é no punho? Bom, as campeãs são a parte cervical, né, coluna cervical, trapézio, a coluna lombar também, que tem diversas formas de você lesioná-la, mas o trabalho, a carga psicológica também é muito interessante. Interessante, Dani, que boa parte das dores não são apenas por atividade repetitiva ou por peso, por exemplo. Tem diversas causas e precisa ser muito bem avaliado, mas o trabalho realmente é uma das grandes campeãs pela carga psicológica.
E a gente está falando no trabalho, mas quem fica em casa também, muito tempo na frente do computador, que tem aquela mesinha, a cadeira, é importante prestar atenção nessas dicas e levar a sério dentro de casa também, né, doutor? Demais, inclusive porque a ergonomia não é só vista dentro do trabalho, né? A gente está trazendo o tema hoje para o trabalho, mas a ergonomia está em tudo. Está em um óculos, está numa cadeira que nós sentamos. Na verdade, a ergonomia, como eu falei, é a harmonização da coisa. Então, desde a hora que você está varrendo uma casa, por exemplo, numa postura inadequada, já tem diferença. Não é só Já no está trabalho. prejudicando ali. Já. E no trabalho, principalmente, quando a gente fala de trabalho no posto formatizado, é muito importante você ter esse cuidado, já que está ali para isso, para trabalhar, não parar de trabalhar e ser saudável, né? As empresas que querem aderir esse serviço, quais são os primeiros passos que ela deve fazer? Como é que é feito? Bom, normalmente as empresas chamam a gente para fazer orçamento quando realmente tem algum tipo de intervenção jurídica, né? Está tendo muito afastamento, eles querem saber por que está acontecendo. Então, assim, depois do resultado ruim, Depois do é que resultado eles ruim, procuram esse exatamente. serviço, né? Ou também quando o dono da empresa se sente competente e responsável pelas pessoas e convida a empresa para realmente deixar a empresa no melhor dela, né? Afinal, se você tem uma empresa que toma conta dos funcionários, a empresa vai ser saudável, né? Então, através das dores que o dono pode escutar, os afastamentos, ele começa a perceber logo. A empresa, quando está adoecendo, ela não adoece do nada. É bem devagarzinho e dá para se perceber tranquilamente. A gente trouxe uma imagem, não sei se a gente vai conseguir colocar para vocês, mas tem uma imagem que explica um pouco. Ela está aparecendo aí para vocês. Explica um pouquinho, doutor Otávio. Bom, essa imagem, na verdade, Dani, está mostrando como deveria ser o ideal de você utilizar a cadeira no posto de trabalho. Na verdade, eu estou falando de cadeira, mas é todo um contexto, como eu te falei, é uma harmonização do espaço. Então, quando você usa o computador, você deve ficar atento à cadeira e à mesa. Seriam os dois principais, né? Você pode ver na imagem que nós temos aqui, ó, o monitor na linha da visão dos olhos, onde os seus olhos têm que estar na linha do monitor, né? Para que você não faça uma flexão ou extensão. Colocar a cabeça para baixo ou muito para cima. Isso vai te gerar, com certeza, algum tipo de desconforto a nível de cervical. Você pode perceber também os ombros, onde eles ficam lá para frente, rodados para dentro, né? Muitas vezes por timidez, por cansaço. E aí você deve rodar eles para trás e deixar eles alinhados em mesma direção do quadril. Você pode perceber que a coluna está encostada lá atrás da cadeira, tá? Quando você senta por cima da sua coluna, acaba que dá aquela curvatura maior, você fica com o pé lá na frente, largado e jogado, né? Você vê que o joelho está na altura da cadeira, ó, ele não está lá para cima nem lá para baixo. E um ponto-chave muito interessante, tá, Dani? Você pode ver que os pés eles estão completamente no chão. Então, o interessante seria o quê? Você colocar ou o pé completamente, a ponta dos pés do calcanhar no chão, ou a ponta dos dedos para cima, fazendo uma dorsiflexão. Ou seja, se a pessoa for mais baixa, por exemplo, Sim. você vai ter que colocar ali algo para que ela complete, para que ela fique com o pé reto. É isso? Algum Exatamente. suporte? E não só quem pessoas que têm estatura menor, como também mulheres que usam salto alto. Ah, muito Por exemplo, bom. o salto alto, ele faz que haja um encurtamento da tua panturrilha. Nós Isso. falamos nisso na nossa entrevista sobre ginástica laboral. Isso. Quando acontece o quê? A sua panturrilha ela não faz o movimento correto. Então, falta sangue. O sangue realmente deveria estar circulando e não está circulando. Nesse caso, você põe a ponta dos pés naquela basezinha do apoio dos pés e aí você já facilita. Você não encurta mais a panturrilha por conta disso. Olha, gente, nós trouxemos uma cadeira, né, para fazer uma demonstração. Posso, né? Por favor. Então, vamos fazer? Será que essa cadeira já está correta, minha gente? Vamos observar aqui. Bom, uma coisa importante... Sentei e estou aqui no meu trabalho, né? Então, Dani, uma coisa importante é que nem toda cadeira ela serve para o trabalho, tá certo? Deve-se observar o seguinte, nas cadeiras para o trabalho em posto informatizado, que ela tenha bastante regulagem. Quando eu falo regulagem você pode ficar um pouco de lado, por favor? De lado. Isso, de ladinho. Olha só, nós temos aqui ó, a regulagem do braço, por exemplo, que deve estar nivelada com a altura da bancada. Caso não esteja acontecendo essa regulagem aqui, você corre o risco de, por exemplo, ficar com o punho mais para cima ou mais para baixo, o que vai te gerar incômodos com certeza, e as tendinopatias estão conhecidas, não é isso, do pessoal. A altura aqui está ideal, meu pé está... Isso, se você estiver sentada num posto informatizado com a mesa, você deveria colocar agora um apoio de pés, para que levantasse um pouco a ponta dos seus pés, para não ficar para baixo, tá? A altura está legal do seu joelho, você está bem encostado assim, na parte aqui, ó. Essa cadeira, inclusive, ela é ergonômica porque ela tem regulagem, então você vê que ela já consegue te tocar a coluna lombar. Está confortável para você? Está confortável. Isso, maravilha. Está encostado no dorso também, né? Essa parte do meio da coluna? Tá sim. Maravilha. O ideal é o quê? Você trabalhar dessa maneira, encostando inclusive seus cotovelos aqui e que esteja alinhado com a bancada para você digitar, por exemplo, no teclado, né? Se não tiver alinhado com a bancada, qual que é a dor que aquela pessoa vai sentir?
Depende Porque muito. tem gente que não dá muita importância. A cadeira está certa, mas a bancada não tem tanta necessidade, né? Como eu te falei, os seres humanos são jogados dentro de um ambiente de trabalho que muitas vezes não se sabe onde é que vai causar o problema. Em você, por exemplo, poderia ser nos pés, por estar usando salto alto. Poderia ser na coluna lombar. Então depende muito de cada pessoa. Realmente essa harmonização ela não tem uma receita pronta. Você tem que perceber onde é que vai dar o desconforto. Mas normalmente é na parte do trapézio, na parte da coluna, na parte dos punhos, dos ombros, no corpo geral. Agora, referente a esse serviço de vocês, né? Ergonomia, como é que é feito? Ele é feito uma única vez? Vocês vão lá na empresa, regula tudo, vocês ficam fazendo esse acompanhamento? A ergonomia ela tem diversos tipos e momentos para intervenção, né? Nós temos, por exemplo, a fase de concepção, que é quando a gente vai na empresa, quando está se fazendo o trabalho, montando o mobiliário, montando todo o espaço que vai receber o funcionário. Algumas empresas já tiveram esse momento, já estão abertas, como normalmente acontece. Eles querem educar os funcionários para usar. Já é um outro momento, tá certo? E você vai educar através de, por exemplo, blitz postural. Já ouviu falar em blitz postural? São aqueles eventos, né, que você faz dentro da empresa, é isso? Isso, na verdade, são CPATs. Certo. CPATs, palestras, tá? O blitz postural nada mais é do que pegar a NR17, que é a norma regulamentadora de ergonomia, Sim. e colocar em prática para o funcionário. Sem necessariamente a intenção de você colocar num documento, e sim na prática. Então, o que eu fiz com você aqui, eu iria fazer dentro de empresa. Eu vou pegar o teu posto de trabalho, a tua cadeira, o teu teclado, o teu mouse, o teu monitor com as tuas fotos, enfim, e iríamos otimizar teu posto de trabalho daquele jeito ali, tá? Que é muito proveitoso para a empresa, né? Verdade. Agora, no caso, quando acontece uma mudança ali dentro da empresa, de funcionários ou de local, de setores, é importante que isso volte a acontecer. É bom frisar isso, né? Importantíssimo. Não é uma coisa orgânica, né? Se existe movimento, não tem como você prever. Então, assim, o ideal é que você faça o quê? Faça várias intervenções. Inclusive, tem diversas empresas que têm um fisioterapeuta do trabalho dentro da empresa. Nós, fisioterapeutas do trabalho, podemos ser contratados como terceirizados ou como próprio da empresa, dependendo do número de funcionários, né? Isso é muito bom, gente, porque, como ele falou, tem várias vantagens que aquela empresa vai tirar a partir de um serviço que é tão simples, né? Algo tão simples. Às vezes, uma pessoa ali já consegue organizar bastante coisa. Um profissional, né? Com certeza. Às vezes, uma observação faz toda a diferença. Inclusive, a parte da ergonomia que mais está sendo estudada ultimamente é a ergonomia cognitiva, que não estuda necessariamente o uso de cadeiras e mesas, por exemplo, e sim a parte psicológica. O quanto de desgaste mental, psicológico você tem naquela função. Então, cada vez mais a ergonomia vai ganhando espaço e ganhando cada vez mais estudo para embasar isso e trazer para dentro da realidade da empresa o que ela precisa, né? Você nota que, nos últimos anos, as empresas vêm buscando mais. Com certeza. Na verdade, por uma demanda de que ela não tem mais como fugir disso. As pessoas estão tendo mais informação, estão tendo sim forma de se cuidar, e é aquele momento onde, por exemplo, na Revolução Industrial, onde se fazia movimentos repetitivos abusivos por longas horários de trabalho, isso não deveria existir mais, né? E cada vez vai ficando mais difícil de encontrar. E, doutor Otávio, existem casos que aquele problema que a pessoa teve através de uma cadeira irregular, por exemplo, possa ser para toda a vida, assim, possa ser algo irreversível? Pode existir esse caso? Sim. Mais uma vez, o nosso corpo é orgânico. Nós temos o poder de ajudá-lo ou atrapalhá-lo. Então, se você passa muito tempo numa postura, muito tempo numa função, você pode adquirir problemas devido a ele. Só que não é porque você adquiriu que vai ser permanente. Nós temos aí problemas de função, inclusive. A sua função pode ser temporariamente interrompida, ou parcialmente, ou ininterruptamente, né? Aí depende muito de cada lesão. Aí vamos falar da meta, né? Da meta do trabalho de vocês. O que é que vocês esperam quando realizam esse trabalho? Eu tenho certeza que devem receber bastante elogios, dizer assim, poxa, eu estou me sentindo bem melhor agora. Demais, demais. Na verdade, a nossa meta sempre depende da empresa, mas de uma forma geral é conseguir a saúde do trabalhador. Se a gente consegue, através de números, mostrar que você conseguiu diminuir o acidente de trabalho, o afastamento devido à dor, ao desconforto, através de uma pesquisa de clima, por exemplo, clima organizacional, sabendo se a empresa está realmente se cuidando mais, através de outras ferramentas, como a ginástica laboral, por exemplo, também, que ajuda muito no combate às DORTs, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, isso tudo vai fazendo um mix, e a gente consegue mostrar ao trabalhador, ao dono da empresa, os empresários de forma geral, que os funcionários saudáveis conseguem render muito mais para a empresa. Olha aí, gente, quem ficou interessado no serviço, entre em contato com ele através do @Otávio Reis Físio, não é isso? Pode aperrear bastante, dizer que viu ele aqui no Vivendo Bem. Por favor. Muito obrigada, viu, doutor Otávio Só um detalhe, Reis?
O perfil profissional da Corpore Serviços em Saúde é Corpore Saúde BR, tá certo? Tem o Instagram da Certo. gente lá com algumas coisas que vale a pena seguir. Grande beijo pro Sandro Dias, seu irmão. Sandro Dantas, é meu amigão. Sandro Dantas. Isso. Grande beijo para ele, viu? Amigo e irmão, né? Exatamente. Meu Obrigada irmãozão, por Sandro ter Dantas. indicado o Otávio aqui pro programa. Obrigada, até a próxima, Por viu? nada, Dani. Obrigado, hein? Espero que vocês tenham gostado, viu, minha gente? Temos um encontro marcado sábado que vem, tá? A gente está encerrando o Vivendo Bem de hoje. Um grande beijo para você, bom final de semana, que Deus te abençoe, tá? TV Nova em todo lugar.